Olá, esta é uma aula da disciplina de fonética experimental da L321 do IEL da Unicamp. O tema de hoje será fricativas do português brasileiro. Como você pode ver na tela, o português brasileiro faz oposição entre 6 fricativas. Do ponto de vista fonológico, f como em faca, s como em saca, sh como em chaga, v como em vaca, z como em zaca, j como em jaca. Essas 6 fricativas fonemas do português são realizadas da mesma forma, como se vê aqui pelo uso dos mesmos símbolos. No entanto, como na maior parte dos dialetos do português brasileiro, o R fonema é realizado como fricativa, e aqui nós temos a oposição entre R, velar, R, glotal e as suas correspondentes não vozeadas, com símbolos que você pode ver na tela. Como que essas fricativas são realizadas? São realizadas pela formação de uma turbulência em algum ponto do trato vocal, ponto esse conhecido como ponto de articulação. Aqui se vê um corte sagital, considerando o trato vocal como cilindro, de secção transversal uniforme, da glote até os lábios. Aqui é o modelo de uma fricativa não vozeada, por isso que a glote aqui está aberta. Φ representa o diâmetro, H é símbolo de diâmetro, tá? Que tem uma certa extensão, e aqui na frente tem um tubo que vai dar do ponto de articulação até os lábios, e aí se formam as ondas estacionárias, os formantes da respectiva fricativa, porque como se sabe, para formar formantes só precisa ter fluxo de ar soando num tubo e a formação de ondas estacionárias. Então é isso que vai mudar de qualquer fricativa. Então da glote até os lábios haverá sempre pontos diferentes. Por exemplo, a produção do S, haverá um ponto de articulação na região alveolar, um pequeno tubo à frente que vai produzir uma turbulência. Como a extensão desse tubo é muito curta, a frequência de ressonância dele é bastante elevada, o som de S bem agudo. Quando eu recuo esse ponto de articulação, esse comprimento aqui à frente aumenta, sua frequência se torna mais grave. Por exemplo, se eu vou para a região logo após o alvéolo, produzo o som sh. Se for bastante para trás e chegar na região alveolar, eu produzo um tubo, uma ressonância num tubo anterior bem mais longo, uma frequência bem mais grave, como o som de r. Tá? É assim que eu vou mudando as frequências de ressonância no tubo anterior do trato, produzindo então diferentes efeitos fricativos. Agora nós vamos ouvir essas fricativas em um falante do português brasileiro, aqui no software Prat. Então aqui do lado esquerdo tem os objetos que eu já vou abrir, que contém a ilustração das fricativas. Do lado esquerdo aqui, do lado direito, perdão, já se encontram os símbolos das 3 fricativas não vozeadas F, S, Sh, correspondendo aos respectivos fonemas. Aqui vocês podem se ouvir os trechos correspondendo às palavras faca, faca, saca, saca, e chaga. chaga. Então aqui normalmente a janela que se abre quando se clica simultaneamente em som nos objetos Sound e Text Grid no Prat. Tá? Agora nós vamos fazer pequenas mudanças. Primeiro, porque o S tem uma energia numa frequência superior a 5.000 Hz. Já pode se insinuar aqui em uma região mais escura, mas não dá para ver porque a gente cortou antes. Tá? E outra coisa que nós vamos fazer é transformar esse espectrograma num espectrograma de banda estreita, para a gente poder extrair espectros das respectivas fricativas e com isso ter uma representação melhor das frequências que as compõem. Então, primeiro mudando a extensão de frequência do espectrograma e a sua característica como de banda estreita. Então, a gente vai aqui no menu Espectro, na segunda opção, Spectrogram Settings, e vamos mudar aqui para pedir para mostrar até 9.000 Hz e aumentar a janela temporal de tal forma que a gente perca a resolução temporal, mas ganhe representação espectral ou frequencial. Como vocês podem ver, quando eu clicar no OK, vai se transformar no espectrograma de banda estreita e nós vamos observar a frequência até 9.000 Hz. Eu observo isso particularmente aqui em cima, no caso do S. Então vocês podem ver que apareceu aqui mais energia, aqui numa faixa
que vai em torno de 4.600 até 7.200 Hz, que é onde se encontra a frequência do formante do sujeito. Pode ver no caso do F, que não há nenhum destaque particular, é espécie de ruído branco, sem frequência de formante, já vamos falar por quê. E aqui no caso do Shan, vocês estão vendo que essa região escura no S aqui mais alta, no Shan é bem mais baixa, vai em torno de 2.000 Hz até em torno de 6.700 Hz, com o pico aqui no meio que nós vamos ver onde ele está. Tá? Por que o F não tem formante? Porque é feito nos lábios, então não tem tubo ressoador à frente para formar ondas estacionárias. Então, quando a gente for falar de formantes, a gente esquece o F e o V, que são as fricativas labiodentais. Então, elas não têm formantes. As outras fricativas todas têm formantes. Então, o que nós vamos fazer agora é extrair o espectro das 3 fricativas Shan, utilizando o mesmo menu Spectrum. Tá? Então, eu já coloquei no ponto médio das respectivas fricativas, de tal forma que aquela janela que a gente tinha escolhido de 25 milissegundos se encontra inteiramente no espaço representado pela produção da fricativa. Esse F aqui foi produzido em 71 milissegundos, então se eu colocar aqui os 25 milissegundos, ele vai ficar todo contido aqui no F. Mesma coisa para as outras duas que são mais longas. Então, colocando aqui no F, no ponto marcado, eu vou extrair o espectro que vai aparecer aqui. Vocês podem observar que eu já fiz previamente todos eles, mas eu vou mostrar aqui como fazer. Então, colocar no ponto médio da fricativa, menu espectro, última opção, View Spectrum Slice, ver a fatia do espectro, tá? Que também é o Ctrl L. Então, fazendo aqui, vocês vão ver que vai aparecer um objeto Spectrum com o nome do arquivo de áudio, Frick Surdas, e a posição temporal, olha, arredondando 153, em que foi extraído o espectro. Tá? O que eu fiz para obter aquele Spectrum F? Eu simplesmente fui aqui no espectro gerado e no Rename eu mudei o nome para F, né? Vocês viram? Repetindo. Selecionar o espectro gerado, clica aqui no botão inferior esquerdo Rename e mudo aqui o nome para F. Então, este espectro aqui é o mesmo que já está aqui, tá? Bom, agora eu vou para o S e repito o procedimento. Colocar no ponto médio que eu marquei, vou no menu Spectrum, View Spectrum Slice, gero o espectro do S, que depois eu vou abrir, renomeio como S. E faço a mesma coisa com o Shan, ponho o ponto médio, Spectrum, View Spectrum Slice, gero o espectro, já vamos abrir, rename. Como não posso colocar o símbolo especial aqui, eu escrevo uma notação americana para o Shan, que é SH. Tá? Então tá aqui os 3 que já estavam previamente prontos aqui. Tá? Então aqui eu vou abrir o espectro do F e vou desenhar para a gente ver qual a composição frequencial dele, ou espectral. Então, selecionando o espectro, posso clicar no View and Edit, vocês vão ver o espectro do F. Vocês podem ver que parece ter uma energia maior na alta frequência. Isso não é formante, isso é simplesmente característica da produção em torno dos lábios, e depois fica mais ou menos horizontal, né? Então vale aqui, evidentemente, são as características do som, mas quando a gente for comparar com as outras duas fricativas, vocês vão ver que é completamente diferente. Abrindo o espectro do S, tá vendo? Selecionei o espectro, View and Edit, vocês podem ver que ele tem um pico aqui importante em torno de 5.500 Hz, talvez mais aqui em torno de 6.000 Hz, tá? Que é característico do som agudo. E o Shan, vocês vão ver que vai ter um pico, tá? Aqui em torno de 3.300 Hz. E depois cai bastante a frequência. Nós vamos desenhar os 3 em cores diferentes, de tal forma que a gente possa compará-los, tá? Então aqui nós vamos desenhar primeiro escolhendo o espectro do F, Draw. Vamos desenhar de 0 até 9.000, tá? Eu vou fixar o mínimo energia e a máxima entre menos 30 e 45 dB, de tal forma que a gente possa comparar os 3. Então vocês podem ver aqui em preto o espectro do F. Eu vou colocar aqui no menu Margins, marcar de 1.000 e 1.000 Hz, para a gente poder ver em que faixa. Nessa segunda opção aqui, 1.000, tá? Vai formar uma grade de 1.000 em 1.000, que a gente possa ver que faixas estão as frequências. Vou desenhar agora o espectro do S em vermelho, escolhendo aqui no menu Pen a cor,
selecionar o espectro, repetir o procedimento com draw, e tirar esse garnish, que é simplesmente o desenho aqui do quadro externo, que não vai precisar fazer de novo, tá? E dou OK. Aqui está o espectro do S, vocês podem ver que tem um pico de energia aqui em torno dos 6.000 Hz, como a gente já tinha visto, tá? Isso dá esse som agudo do S. Vocês vão ver que como o Sh tem um tubo, como eu falei, mais longo na frente, ele produz uma frequência de formante mais baixa, então vai aparecer com um pico à esquerda aqui do S. Vou desenhar ele em azul. Então, selecionar o Sh, draw, com os mesmos parâmetros, vocês vão ver aqui o pico em torno, um pouco acima dos 3.000 Hz, tá? Então vejam que são sons espectralmente, frequencialmente diferentes. Isso faz com que a nossa orelha e as vias auditivas superiores percebam ele como sendo diferente, processem ele diferentemente, depois o cérebro se percebe de forma distinta. Tá? Essas são as fricativas surdas na fonologia, não vozeadas na fonética. Agora eu vou comparar os mesmos pontos de articulação V e Z e J que já estão aqui preparados. Tá? Eles foram feitos da mesma forma, tá? Que esse das surdas, é o que eu vou fechar agora mesmo, mas daqui a pouco eu vou abrir as sonoras e colocar aqui. Vocês podem ver que tem V, Z e J, eu acrescentei uma fricativa de R, no apelido de Raquel Raca, tá? E vou também extrair o espectro desse R. Qual vai ser a diferença do espectro dessas sonoras em relação ao espectro das surdas, né? Ou não vozeadas na fonética? É o fato de que, como o tubo do V é o mesmo do F, o do Z é o mesmo do S e o J é o mesmo do Sh, as características de ruído vão ser as mesmas. Tá? O que vai mudar é uma energia nas baixas frequências, que representa justamente o vozeamento. Se eu fizer um zoom aqui no Z, vocês podem ver que tem uma faixinha aqui embaixo, né? Com raios aqui embaixo, representa que o som é vozeado. A gente pode ver a mesma coisa aqui com ciclos na forma de onda. Tá? Vou voltar aqui ao original. Então eu vou, se eu fizesse de novo a extração do espectro que eu já fiz precedentemente, vocês vão ver que era o mesmo procedimento. Selecionar uma fricativa, Spectrum, View Spectrum Slice, cria aqui, e aqui no caso eu fiz de Z, mudo o nome para Z. Tá? Eu obtenho o espectro que eu já vou abrir, que é o mesmo que eu fiz antes aqui, tá? E que contém, a gente vai ver, um pico aqui na alta frequência, que vai estar em torno dos 5, 6 mil, como antes, no caso do S, que é o Z. E o que vai ser diferente é que vai aparecer uma energia aqui na baixa frequência com valores regularmente espaçados. Vocês estão vendo aqui em torno de 140 Hz, o dobro de 140 em torno de 280, 3 vezes ele, que é 420, e assim vai, que são os harmônicos da fundamental. Por que tem a fundamental? Porque as prévias vocais estão vibrando no V. Então, comparando o V com o F, já vou desenhar, a diferença vai ser a presença dos harmônicos, né? Então eu vou fazer isso, e a mesma coisa com o S, o Z, o J e o Sh. Então o que eu vou fazer agora é desenhar aqui, eu vou apagar em cores diferentes, primeiro em preto, o espectro do V, vou fazer isso até 5.000 Hz, seleciono o espectro, primeiro do F, que é não vozeado, repito draw, volto a fazer o desenho do quadro, tá? Vocês podem ver que está ali, repetindo, só que agora vocês vão ver a diferença em relação ao espectro do V que eu vou fazer. Veja o mesmo ponto de articulação, lábio dental, tá? Então ele deve ter aqui no ruído, que é essa parte de frequência distribuída aqui, semelhante. Só que vai aparecer algo distinto na parte inferior, que vocês podem ver aqui, que são justamente os harmônicos. A gente observa aqui que esses harmônicos, por conta de serem produzidos nas prévias, têm mais energia do que o azul aqui, estão vendo? Do que o respectivo espectro do F. Porém, quando a gente vai aumentando a frequência, que eu vou colocar de novo uma grade de 1.000 em 1.000, vocês podem ver que já a partir dos 1.000 Hz, a energia agora do F é maior do que a do V.
tá? Justamente porque parte da energia para gerar desse ruído está sendo consumida para fazer vibrar as pregas vocais no caso do V. Então o V tem menos energia na parte ruidosa, que é o azul, e tem mais energia na parte da justamente da vibração das pregas vocais, por conta justamente da energia maior das pregas vocais. Se a gente fizer o procedimento em SZ, a gente vai ver a mesma coisa, né? Mais energia no ruído na surda e menos energia na parte de baixa frequência por conta, no caso da surda, em relação à sonora, por conta da presença do espectro da vibração das pregas vocais. Tudo bem? Então, com isso fica a explicação em relação ao espectro das fricativas. Para concluir a aula de hoje, vou mostrar como calcular a frequência dos formantes. Então aqui eu vou mostrar o espectro. O que é o formante? Né? O pico de energia, claro que é um ruído aleatório, o caso do S, então tem vários picos secundários. O que a gente quer é tentar destacar o pico principal. A gente tem que fazer uma espécie de envoltória, que é passar por cima aqui como se fosse um pano para mostrar as cristas aqui, né? Ou suavizar essa crista. Um procedimento que a gente chama de filtragem. Essa opção é disponível no Prats, tá? Se eu tiver selecionado o objeto espectro, tem aqui na opção do menu Convert, Capsule Smoothing, suavização cepstral e suavização LPC. O LPC não vai funcionar porque a técnica que a gente usou para as vogais e de tômbros orais só funciona para elas. O que a gente vai usar é o Capture Smoothing. Se a gente selecionar essa opção, a gente vai ver que ele me pede um filtro. Esse filtro vai determinar o quanto que eu vou suavizar, muito ou pouco. Quanto maior o número, mais eu suavizo. Feito alguns testes prévios com vários valores, o valor mais adequado para esse locutor que encontrei foi 2000 Hz. No livro, o Manual de Fonética Acústica Experimental, vocês vão ver como isso se faz, é empírico, né? E se eu clicar, ele vai gerar a partir do espectro em S o mesmo nome, tá? Eu posso até mudar e colocar a palavra filtrado e vou desenhar agora o espectro do S, apagando esse, o espectro do S em cinza, que é esse daqui, tá? Para fazer o contraste com o espectro em vermelho filtrado. Vocês podem ver que é o que eu falei, é o que a gente chama de envoltório. Vocês podem ver que ele passa por cima e faz destacar um lugar por aqui. Lugar este agora que a gente pode medir não simplesmente colocando a grade, como eu fiz antes, que vai estar entre 5 e 6 mil Hz, como vocês podem ver, mas abrindo o objeto espectro e selecionando o pico. É claro que ele pôs no meio, não necessariamente está no meio, tá? Mas eu posso pedir para ele procurar o lugar mais próximo do pico. Vocês podem ver que tem outros picos, isso aqui é um ruído gerado na região, mas o principal é esse daqui, tá? Por experiência de saber onde está o espectro das fricativas, tá? A gente sabe que vai estar acima dos 4000 Hz no locutor adulto masculino. Então eu vou pedir aqui no objeto, no menu Select, para ele procurar na última opção, olha, Move Cursor to Nearest Peak. Move o cursor até o pico mais próximo. Vocês estão vendo que mudou por um valor, né? Está arredondando 5.491 Hz. Então, esta é a frequência do formante do S, desse sujeito naquele ponto médio, 5.491 Hz. Tá bom? Se eu repetir o mesmo procedimento para o Shan, espectro do Shan selecionado, tá? Eu vou fazer o quê? Filtrar com Capsule, manter o mesmo valor, senão não vou comparar coisas iguais. Então aqui está o Shan, mas o Shan é o quê? Filtrado. Tá? Vou só colocar para não confundi-los. Vou abrir, tá? Vocês podem ver que está numa frequência abaixo do antes. Então eu posso chegar mais perto dele, tá? Porque ele vai procurar o pico mais próximo, né? E usar o mesmo procedimento e vai estar aí o valor de 3.360 Hz, uns 2.000 Hz abaixo do valor do S, tá? Então esse faz soar mais grave, tá? Eu vou desenhar em azul, como eu fiz antes, o espectro desse Shan filtrado, para a gente ver quanto que houve de deslocamento.
Estão vendo aqui que ele está realmente entre 3.000 e 4.000 Hz o pico, mostrando então a diferença, não só espectral, que é frequencial, mas de frequência do formante do Sun e do Sh. Tá? Então, com isso, concluo a aula de hoje. Muito obrigado.